Bom dia, paz do Senhor! Sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 20 de fevereiro e nós vamos pedir agora ao Senhor que Ele nos abençoe neste momento, que Ele fale conosco e que a graça poderosa dEle toque o nosso coração, toque a nossa vida de uma maneira muito especial e que o Senhor possa nos abençoar. E ao ler a palavra dele, que ela possa falar ao nosso coração. E talvez se você esteja aqui pela primeira vez, nós estamos lendo a Bíblia toda ao longo do ano, e este ano será o quinto ano que nós faremos essa leitura anual. Então tem sido uma bênção, e estamos agora em Números, capítulo 20, e estamos avançando. Seja muito bem-vindo. Queremos convidar você também para se inscrever aqui no canal, fazer parte desta comunidade. Também lá no WhatsApp eu tenho a nossa comunidade Vida Abundante no WhatsApp, você pode fazer parte também. E a todos os demais, lembre de deixar o seu like, seu joinha, para que o canal seja mais divulgado também aí no YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz e vamos à nossa leitura. Deixa eu orar por você para que Deus te abençoe neste momento. Senhor, toque o coração dessa pessoa agora, abençoa ela, Senhor, neste momento de leitura que nós vamos fazer. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Números capítulo 25. A adoração a Baal Peor e o zelo de Finéias. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens de sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para a sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda, e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles, assim que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Portanto diga: eis que dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto, isto é, que foi morto com a mulher midianita, era Zinri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, chefe do povo da casa paterna entre os midianitas. O Senhor disse a Moisés: atormentem e ataquem os midianitas, porque eles atormentaram vocês, quando os enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, a filha do chefe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Números capítulo 26, o censo de todos os israelitas. Passada a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel forem capazes de sair à guerra. Assim, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó,
Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo: contem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluítas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carme, a família dos Carmitas. São essas as famílias dos Rubenitas, e deles foram contados 43.730. O filho de Palu, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu em Corá, e os engoliu com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São essas as famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias: de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. São essas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, num total de 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias: de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram Esrom, a família dos Esronitas, de Amu, a família dos Amulitas. São essas as famílias de Judá, segundo os que deles contados foram, num total de 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram: de Tolá, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinrom, a família dos Sinronitas. São essas as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram: de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaelitas. São essas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram: de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou Gileade, e Gileade a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade: de Gezer, a família dos Gezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Asriel, a família dos Israelitas, dos Asraelitas, de Siquém, a família dos Siquemitas, de Semida, a família dos Semidaitas, de Éfer, a família dos Eferetitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. O nome das filhas de Zelofeade foram Macla, Noá, Ogla, Milca e Tirza. São essas as famílias de Manassés, que foram deles contados 52.700. São esses os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas. São esses os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. São essas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que deles foram contados, num total de 32.500. São esses os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias:
De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufanitas. De Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamitas. São esses os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. São esses os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. São essas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias. De Imna, a família dos Imnaitas. De Isvi, a família dos Isvita. De Berias, as famílias dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Erebitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Azer foi Zera. São essas as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias. De Jazeel, a família dos Jazeelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Gezer, a família dos Gezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. São essas as famílias de Naftali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. A lei a respeito da divisão da terra. O Senhor disse a Moisés: a este se repartirá a terra em herança segundo o censo. A tribo mais numerosa você dará a herança maior, e a pequena você dará a herança menor. A herança será dada a cada tribo em proporção ao seu número. Todavia a terra será repartida por sorteio. Eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. Censo dos levitas. São estes os que foram contados dos levitas segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. São essas as famílias de Levi: a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou Anrão. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. De Anrão teve ela a Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. A Arão nasceu Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor. Dos levitas que foram contados, 23.000, todos os homens de 1 mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada herança como os outros. São estes os filhos que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, segundo levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, a não ser Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.